Bom dia, meus amados irmãos. A graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Mas não pense que somos apenas nós. Toda a igreja, junto com a criação, está esperando a volta do Senhor Jesus. Porque a redenção, ela é cósmica. A redenção envolve tudo que Deus fez. E quando nós vamos para Mateus 27, versículo 45, exatamente aquele trecho que fala da morte do Senhor Jesus, nós vemos como a criação está toda envolvida nesta obra. O texto diz, no versículo 45, que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Bom, aproximadamente das 12 horas, meio-dia, até as 15 horas, 3 horas da tarde, tudo escureceu. Observe que todo o universo está se envolvendo com aquele momento. A obra da redenção envolve tudo. E o universo inteiro está interagindo com o momento da crucificação. Isso nos lembra também o que aconteceu em Josué. Porque nos diz o livro de Josué, quando Israel estava batalhando contra os inimigos de Deus, que Josué orou e disse: Sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Aijalon. E a resposta do Senhor veio, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Em Josué nós vemos como a criação está ali realmente contribuindo para que se cumpra por meio do povo de Israel, de onde viria o Messias prometido, se cumpra a salvação. O sol para dar a Israel a vitória sobre os inimigos. Mais tempo de dia, ele brilha forte para que Israel possa ter tempo suficiente até destruir todos os seus inimigos. Mas é interessante que aqui na crucificação, exatamente o oposto acontece. O sol se apaga, porque a criação chora, o Filho de Deus está ali entregando a sua vida. A criação interagindo com a redenção, porque a redenção alcança toda a criação e toda a criação está se envolvendo. E aí também devemos lembrar o que nos diz Paulo em Romanos capítulo 8, quando se refere a esse anseio da criação a respeito da redenção. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a criação é envolvida na redenção, porque ela aguarda a sua restauração, que acontecerá no último dia, quando o Senhor Jesus voltar. Então, tudo escurece. Aquele momento é um momento de trevas, o que nos leva a pensar no cumprimento de profecias do passado, como Joel, que disse que o sol escureceria. Exatamente o que aconteceu. E Lucas, inclusive, descreve com essas palavras: o sol escureceu. E assim, aquele momento de trevas, porque o Filho de Deus está entregando a sua vida, está morrendo como se fosse um pecador, maldito em nosso lugar. Então, versículo 46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus traz exatamente as palavras de Davi que foram exclamadas na sua aflição. É o texto do Salmo 22, em que Davi clama ao Senhor, num salmo profético, um salmo messiânico: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido.
ele está clamando em sua aflição. Assim, o Senhor Jesus clamando porque ele está sofrendo as angústias, a dor, está recebendo a ira do Deus Todo-Poderoso sobre ele, por causa dos pecados de todo o seu povo. Que momento difícil, que momento de grande angústia. O que devemos olhar para este momento para dar muito valor à obra da redenção e glorificarmos com grande gratidão no coração pelo que Jesus fez. Se você observa em sua vida que ela não expressa a gratidão suficiente que deveria ter para com aquele que fez tamanha obra, então leia, releia e medite nesse texto. Veja na crucificação a profundidade da angústia de Jesus para salvar pecadores como você, para pagar o preço da redenção daqueles que pecaram e viveram rebeldemente contra o Senhor. Para que você tenha uma gratidão verdadeira, uma gratidão sincera e profunda, e glorifique a Deus com suas palavras, sentimentos, pensamentos, atitudes, e assim você seja uma testemunha fiel, glorificando a Deus neste mundo. O Senhor Jesus está em aflição, e alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. Porque ele disse Eli, Eli, e eles não entendendo então as palavras do Senhor Jesus, que não fora dita na língua dos soldados que estavam ali, tendo em vista que Jesus falava hebraico, falava aramaico, e provavelmente falou nesse momento exatamente nessa língua, eles não entendendo, pensam que o Senhor Jesus está chamando por Elias. Também podemos pensar que outros, não ouvindo claramente, trocaram por causa da expectativa de que Elias aparecesse, porque o anúncio é que Elias viria primeiro. Então há uma certa confusão ali entre aqueles que estão ouvindo o Senhor Jesus balbuciar em sua angústia, mal podia respirar na cruz, e eles não entenderam bem. Mas não era isso. Ele estava cumprindo profecias, exclamando a palavra de Deus no momento de sua angústia. E diz o texto que logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Em João, nós encontramos a afirmação de que, na verdade, o Senhor Jesus pediu: estou com sede. E eles vão lá dar de beber para o Senhor Jesus. Mateus omite essa informação. Mas o importante é que, mais uma vez, o Senhor Jesus está cumprindo a palavra do Senhor. Observe que até na morte, o Senhor Jesus está realmente cumprindo cabalmente toda a Escritura. Até na aflição, na angústia, no momento mais difícil. Porque lembre-se, e você sabe, por experiência, que nos momentos de aperto, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, de luta, o homem fica propenso a desistir de ser fiel a Deus, e abandonar a palavra de Deus para fazer a sua vontade. Observe que esse é o momento mais difícil do Senhor Jesus, e ele não desistiu de fazer a vontade de Deus. Deve ser um encorajamento para você. Quando estiver tudo muito difícil, ainda assim permaneça firme. Ainda assim olhe para o Senhor. Ainda assim continue com o propósito de esperar em Deus, glorificar a Deus, para que o Senhor seja louvado tanto na sua alegria quanto na sua tristeza, tanto na sua fartura quanto na escassez, tanto na saúde como na doença, e Deus seja glorificado na tua vida. Porque você vê em Jesus isso. No momento mais difícil, ele não cedeu, ele não caiu na tentação de desistir e simplesmente se salvar, se livrar daquele momento de angústia profunda. E o Senhor Jesus cumpre o que diz o Salmo 69, versículo 21. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Cristo está o tempo inteiro preocupado em glorificar a Deus. Está o tempo inteiro atento no propósito de engrandecer o nome do Senhor. E outra vez ele cumpre a palavra do Senhor. E então o texto continua. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Mateus também não registra o que exatamente Jesus clamou nesse momento. Todavia, o Evangelho de João diz exatamente o que foi. Ele diz em João 19, versículo 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ou seja, ele cumpriu tudo. Toda a Escritura, tudo que se dizia a respeito a ele, tudo que era dito sobre o Senhor Jesus, ele cumpriu cabalmente, e tendo cumprido toda a palavra de Deus, portanto, sendo o justo e o justificador, portanto, sendo totalmente fiel a Deus, o único que nunca pecou, portanto, cumprindo todas as coisas, ele rende o espírito, ele entrega a sua vida, ele simplesmente dá a sua vida em lugar da nossa morte. E expirou. O Senhor Jesus morre naquele momento. E no momento em que o Senhor Jesus morre, no momento em que ele entrega seu espírito, como diz a palavra do Senhor, um grande evento acontece. Não foi um pouco, um grande evento acontece. O versículo 51 mostra 5 grandes coisas que testemunham um evento único, a morte do Filho de Deus. Aquele que estava sofrendo a ira do Senhor, aquele que estava morrendo em lugar do pecador. Grande evento. 5 coisas são mencionadas. Eis que o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. E então se abriu o Santo dos Santos, porque por meio de Cristo temos acesso ao Deus Todo-Poderoso para viver em comunhão, por causa da justiça do justo e justificador. E então o acesso é liberado, o véu que dividia, que separava o pecador do Deus Santíssimo, agora não está mais no meio, porque Cristo é o mediador entre Deus e os homens. O véu se rasga de canto a canto em 2 partes. Tremeu a terra teve um grande terremoto, e então com esse terremoto fenderam-se as rochas. Observe a dimensão do evento cósmico, tudo está ali sofrendo aquele momento, tudo está envolvido com aquele momento, testemunhando que de fato ali estava se cumprindo a promessa da redenção. Abriram-se os sepulcros, e então muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Abriram os sepulcros, 4º evento, e ressuscitaram o 5º. 5 elementos de um evento tremendo, testemunhando realmente que ali estava o Filho de Deus. E então diz o texto, no versículo 54, que o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, vocês imaginam como as pessoas devem ter ficado perturbadas com tudo que estava acontecendo naquele momento. E vendo o que estava acontecendo, ficaram possuídos de grande temor, porque esperavam que ali estivesse morrendo apenas um homem a mais, mas no final das contas se confirmou que quem ele disse que era, ele era. E nenhum outro teve todo este evento em volta de sua crucificação, porque ali estava o único que é verdadeiramente o Filho de Deus. Então o centurião e os demais, vendo tudo isso e possuídos todos de grande temor, disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Em Lucas, ele traduz Filho de Deus como este era justo. Ou seja, não é que eles necessariamente entenderam que Jesus era a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus legítimo, unigênito do Pai, mas que ele era um homem de Deus, que ele era um homem justo, que ele não merecia morrer. Eles viram naquele momento que realmente morreu um inocente. E por isso, Deus moveu a terra. Houve um justo que sofreu como um pecador. Então, o evento se encerra. E todos testemunham. Ele menciona que estavam ali as mulheres observando de longe, aqueles que acompanharam o Senhor Jesus. Portanto, estavam judeus, estavam romanos, todos testemunhando. Um evento que não só teve cristãos como testemunhas, ou seja, aqueles que depois serão assim denominados, mas um evento que, envolvendo o cosmos inteiro, foi testemunhado por muitas pessoas. Isso, então, chegou aos nossos dias. A minha pergunta é: e você, que recebeu o testemunho fiel e verdadeiro da morte e com certeza também precisamos mencionar
da posterior ressurreição de Cristo, como tem reagido? Porque este é o maior evento da humanidade. E este evento foi ocorrido para redimir o pecador. E você já creu no Jesus como Senhor e Salvador? Porque a sua vida, a sua alma, depende totalmente disso. Então, não perca tempo. Creia de fato, de todo o seu coração, que Cristo, o Filho de Deus, é o Redentor da criação. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos por Jesus, o nosso Salvador. E nós te glorificamos a ti e a teu Filho e exaltamos por tamanha obra que o Senhor realizou. E nós agradecemos porque o teu Santo Espírito, graciosamente e gloriosamente, aplicou tudo isso ao nosso coração. Que o Senhor receba a nossa oração. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.